Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Estamos de volta na Onda Nova, segundo bloco do Jornal da Onda, muita informação para você. O Jornal da Onda tem o oferecimento da NextNet, a melhor internet de Padre Paraíso. Conectando o futuro agora. Telefone 33 999 98 15 17. Estamos na rua Belo Horizonte, número 97, centro de Padre Paraíso. Agora no Jornal da Onda vamos falar sobre o Setembro Amarelo, a campanha alerta aí para a prevenção ao suicídio no país. A Solimar Luz tem as informações pra gente aqui no Jornal da Onda. Eu fiquei sem ação, paralisada. Depois de algumas horas, foi como se a ficha caísse e eu ficasse escutando aquela voz que meu filho tinha tirado a própria vida. O depoimento de Nilzabeth Lima reflete a dor de quem perde um ente querido para uma das principais causas de morte no mundo, o suicídio. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. Só no Brasil, são 14 mil vidas perdidas. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta principal causa de morte, ficando atrás de acidentes, tuberculose e a violência. Pesquisa do Observatório de Suicídio e Raça da Universidade Federal do Rio Grande do Norte chama a atenção para um dado alarmante. Mais de 82% dos suicídios registrados entre 2019 e 2022 no Nordeste ocorreram entre pessoas negras. Um outro estudo, publicado na revista científica americana Pediatrics, revela que 62,5% de pessoas LGBTQIA+, que fizeram parte do levantamento já pensaram em suicídio e têm 6 vezes mais chance de tirar a própria vida em relação aos heterossexuais. Para a psicóloga Carolina Roseiro, do Conselho Federal de Psicologia, estes são aspectos que merecem atenção. Questões de gênero, as questões raciais, étnicas, elas também precisam ser consideradas, porque diferenciam as situações de risco. Então, é muito importante que a orientação para o auxílio profissional alcance essas pessoas. A especialista destaca que, do ponto de vista da saúde mental, é preciso observar os sinais. A gente precisa pensar em 2 questões fundamentais: a expressão de desesperança e de autodepreciação. Esses 2 sinais, eles são importantes de serem observados. Acontece que, muitas vezes, o ato pode acontecer sem essa demonstração de sinais prévios. Para esses momentos, Carolina Roseiro ressalta a importância de pedir e oferecer ajuda. Muito importante que qualquer sinal seja encaminhado para profissionais. E aí, nessa busca por auxílio profissional, a psicologia é uma profissão presente em diversos serviços públicos e pode ser importante nesse acolhimento inicial. Havendo necessidade de um diagnóstico e havendo necessidade de prescrição de medicamentos ou de manejo de medicamentos, aí é necessário um encaminhamento para um profissional da medicina. E este é o tema da campanha deste ano, promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. Se precisar, peça ajuda. E lembre-se, você não está só. O SUS oferece atendimento gratuito pela Rede de Atenção Psicossocial e o CVV, Centro de Valorização da Vida, também presta apoio emocional. Ligue 188. Com produção de Joana Dark, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Esse é o Jornal da Onda pela Rádio Onda Nova FM de Padre Paraíso. Muita informação para você. Você que nos acompanha no seu radinho, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha também no seu tablet, smartphone, obrigado pela sintonia. Você que tá seguindo as nossas redes sociais, bom demais ter você conosco, viu? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Onda Nova FM PP. Agradecendo a audiência do João e da Maria lá do bairro Pantanal, ouvindo o Jornal da Onda.
A Maria da Lavanderia também sempre nos acompanha. O Sebastião lá em Duas Barras todos os dias tá ligado, acompanhando o Jornal da Onda para saber as notícias da nossa região. E olha, você sabia que as altas temperaturas aumentam o risco de doenças cardiovasculares? Pois é, estamos chegando agora no período quente do ano, né? Agora de setembro em diante começa a esquentar. Você tá vendo que em Padre Paraíso hoje tá um dia quente. E a partir dessas altas temperaturas, isso pode fazer com que aumente aí os riscos de doenças cardiovasculares. Vamos às informações aqui no Jornal da Onda. O aquecimento global é um problema grave ocasionado pela emissão de gases poluentes na atmosfera, algo que é influenciado pela ação humana com mais intensidade desde a Revolução Industrial. Os efeitos da crise climática são diversos. Um deles é o aumento do risco de doenças cardiovasculares, que mataram mais de 400 mil pessoas no Brasil em 2022, de acordo com dados do DataSUS. Além disso, grande parte das doenças renais ocorrem devido à desidratação, o que deve agravar a partir do aumento da temperatura nos próximos anos. O Dr. Gilberto Nunes, cardiologista intervencionista, explica como a alta temperatura afeta o sistema cardiovascular. Se a temperatura externa é muito alta, próxima da temperatura corporal, essa troca de calor fica mais dificultada e, consequentemente, a tendência é o corpo do organismo ter mais dificuldade em eliminar esse calor com o meio ambiente. E isso pode levar a uma sobrecarga do organismo e levar a uma situação chamada de hipertermia, que pode ser um quadro potencialmente grave. As doenças cardiovasculares podem ser prevenidas com a adoção de novos hábitos, por exemplo, controle de doenças que também são fatores de risco, como hipertensão arterial e o colesterol elevado, alimentação saudável e, principalmente, aos fumantes, o abandono do tabagismo. O cardiologista Newton Carneiro destaca que, como as doenças cardiovasculares possuem características diferentes, a prescrição de atividade física deve ser personalizada. Como regra geral, a cardiologia indica uma atividade física que primeiro privilegia a duração. Então, por exemplo, para pacientes que já tiveram um infarto ou têm insuficiência cardíaca, a gente recomenda um exercício físico ótimo, como aquele de pelo menos 150 minutos numa semana, dividida na maioria dos dias. Depois, num segundo momento, se pensa em intensidade ou performance. Para evitar surpresas desagradáveis, é recomendável realizar consultas regulares no médico para fazer um check-up. Você bem informado com notícias nacionais, internacionais e regionais. Jornal da Onda. Quase 22% da população adulta brasileira entre 25 e 64 anos tem ensino superior. O índice é menor que a média de 48% da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nessa faixa de idade aqui no Brasil, o mais comum é ter nível de educação abaixo do ensino médio completo, o que representa um desafio para o acesso ao ensino superior e para a permanência na universidade. Os dados estão no relatório Educação em Resumo 2025, divulgado pela OCDE e analisado pelo INEP, instituto ligado ao Ministério da Educação. Segundo o estudo, a evasão no primeiro ano da graduação passa de 20%, muitas vezes por dificuldades financeiras ou falta de preparo. Outro problema é a média de 62 alunos por professor nas faculdades privadas, contra 18 da média da OCDE. O atendimento ao aluno e a qualidade do ensino são afetados pela superlotação. No ensino público, a média é de 10 estudantes por professor, abaixo dos 15 da OCDE. Só que dos quase 10 milhões de alunos do ensino superior no Brasil, quase 80% estão em instituições privadas, e a maioria deles estuda à distância, segundo o MEC. Entre os pontos positivos, 84% dos nossos professores do ensino fundamental têm formação superior, um bom indicador de qualidade, ainda mais quando o outro destaque vem da educação infantil, como detalhou a coordenadora de Estatística Internacional Comparada do INEP, Cristine Carvalho. A gente tem cerca de 75% das crianças de 3 a 5 anos matriculadas na educação infantil. Esse número, de 2013 a 2023, variou 15%. É um ganho extraordinário em relação à média OCDE, onde essa variação se deu em apenas 5,8%.
O Brasil também investe 2,6% de toda a riqueza produzida no país em educação primária, superando a média da OCDE de 2,2%. Outro destaque é que o ritmo de crescimento de pessoas com mestrado tem sido similar ao da OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é formada por 38 membros, principalmente por países ricos e desenvolvidos, mas tem nações emergentes como Argentina, México, Chile e Brasil, que buscam se tornar membros. Uma das condições para integrar a OCDE é melhorar indicadores importantes, como os da educação, além de adotar práticas internacionais que aumentam a confiança e atraem investimentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Tá todo mundo ligado. Onda Nova. Esporte. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Esporte. Na Onda Nova tá chegando as informações do esporte. Vamos falar de futebol, vamos falar de seleção brasileira que ontem perdeu pra Bolívia. Quem tem as informações aqui no Jornal da Onda é o Bruno Mendes. E vamos falar da última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Equador venceu a Argentina sem Lionel Messi por 1-0. O Brasil enfrentou a altitude de El Alto e perdeu para a Bolívia também por 1-0. Chile e Uruguai terminaram a partida em 0-0. O Paraguai venceu o Peru por 1-0 e no jogo bastante movimentado, a Colômbia bateu a Venezuela por 6-3. Classificação final das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo: a Argentina ficou em primeiro com 38 pontos, em segundo o Equador com 29, em terceiro a Colômbia com 28, em quarto o Uruguai 28 pontos, em quinto o Brasil também com 28 pontos, em sexto o Paraguai 28 pontos, sétima colocação para a Bolívia, que vai disputar a repescagem para a Copa do Mundo. Ficaram fora da edição de 2026 do Mundial a Venezuela, o Peru e o Chile. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E agora, pra gente fechar o noticiário esportivo, vamos ao Rio de Janeiro. O Wellington Campos do Sistema Itasat tem mais informações pra gente aqui no Jornal da Onda. E às 7h tem Fluminense e Bahia no Maracanã. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos e a torcida do Flu tenta empurrar seu time para tirar 1-0 que o Bahia fez. Gol de Luciano Juba nos acréscimos lá na Fonte Nova. Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Kevin Serna, Everaldo e Canóbia, o time do Flu. Bahia aguardando o meia Jean Lucas, que estava com a seleção lá na Bolívia. O Flamengo deu entrada no STJD ao pedido de efeito suspensivo para Bruno Henrique, punido com 12 partidas no Brasileirão por causa de manipulação de resultados. Flamengo quer a liberação do seu atleta para a sequência do Brasileirão. Portanto, tá aí no Jornal da Onda as notícias do mundo do esporte. E assim nós estamos encerrando o Jornal da Onda, agradecendo o carinho da sua audiência, deixando um forte abraço para você e o convite para amanhã você aproveitar, você acompanhar o Jornal da Onda novamente. Nós estaremos de volta nesse mesmo horário, tá combinado? Grande abraço para você, fique com Deus e amanhã a gente estará de volta trazendo mais informações aqui na Onda Nova FM no Jornal da Onda. Você acabou de ouvir Jornal da Onda. As principais notícias do mundo.